Olá, boa tarde, bem-vindos à Economia Brasileira, aula 15. E hoje continuamos com Economia e Cultura. O que temos hoje, vamos ver, vamos acabar a parte do Brasileiro é Weird, rapidamente, vamos ver aquilo. Primeiro vai ter alguns anúncios e algumas coisas iniciais. Brasileiro é Weird. Depois vamos ver Avner Greif, rapidamente também o trabalho da Avner Greif, que foi muito importante dos precursores nessa área. E depois vamos ter uma apresentação do Luigi, que vai apresentar da Didier McCloskey. Por favor, confirme, Luigi, que está certo isso? Isso, certinho. Então, tá bom. Então é isso, vamos só dar uma olhada no programa para se lembrar onde que a gente está. Então tá aqui, essa parte aqui, hoje nós vamos acabar essa parte do Weird aqui. Avner Greif, Mokir não vai ser... Bom, e aí, e a McCloskey. E a próxima aula que a gente vai daí cobrir, eu estou querendo, já na semana que vem, já acabar essa parte toda de cultura, daí já passar para a complexidade. Então, na próxima aula vai ser Mokir. Esse paper do Acemoglu e Robinson, alguns de vocês vão dizer, ué, o que aconteceu? Mudou o trabalho que estava aqui? E, de fato, mudou. Inclusive, algumas pessoas já fizeram comentários sobre o trabalho anterior que tinha aqui, que era Non-Modernization, Power Culture Trajectories, do Acemoglu e Robinson. Mas não tem problema, porque é meio parecido. E eu vou ver também de uma maneira relativamente rápida esse aqui, mas esse é um trabalho interessante, porque é Acemoglu e Robinson querendo... Eles são os caras das instituições, né? Instituições sempre falaram que cultura era secundária e aqui eles estão querendo incorporar. Tá? É bem interessante. Meio difícil e não totalmente satisfatório, eu acho, o que eles fazem, mas é bem interessante. Então, a aula que vem vai ser Mokir e Acemoglu e Robinson, relativamente rápido. E aí tem esse trabalho aqui de Portugal. Acho que esse trabalho aqui de Portugal vale a pena. Ele foi escrito junto com um aluno de economia brasileira, daí foi a tese de mestrado dele. E daí, na outra aula, vai ser o nosso livro, do Brazilian Transition, que ele se encaixa aqui em cultura, porque a coisa central desse livro é querer argumentar que, se a gente quer entender a história do Brasil, instituições são importantes, todas essas coisas, e os fatos, e a parte econômica é importante, mas aí, se a gente quiser entender por que no Brasil teve as instituições que teve nos últimos 50 anos, a gente tem que olhar as crenças. Então, é uma tentativa de dar nome aos bois, às crenças no Brasil. E daí, depois disso, a gente entra em complexidade. Tá? Só mais algumas coisas, só a título de curiosidade aqui. Não é isso aqui, não. Isso aqui vem depois. Quero chamar a atenção, talvez alguns de vocês já tenham visto esse trabalho aqui. Ele tem um pouco a ver com isso que a gente está vendo. Ele é do Leonardo Bustein, que vocês devem conhecer, talvez um dos mais ilustres ex-alunos da economia do UNB, né? Está no departamento de Chicago, e é sobre percepções dos outros, as percepções que as pessoas têm dos outros. Aí que você entende um pouco o que tem a ver com cultura. E a gente está aprendendo sobre... as pessoas são social learners, então elas tomam as decisões, copiam os outros, tem peer effects,
e coisas assim. Então, aqui eles falaram, né? People's perceptions about others play an important role in shaping their attitudes and behaviors. Então, cultura tem a ver com atitudes e behaviors. É um trabalho bem interessante. É meio que uma resenha da literatura, essa mal percepção dos outros, como é que pessoas de um grupo, eles acham que pessoas do outro, esse pessoal é preguiçoso, esse pessoal aqui é trabalhador, esse tipo de coisa. E como você pode tentar consertar essas faltas de percepções. Essa é só uma curiosidade que eu achei interessante falar aí. Deixa eu voltar lá. Tá? E antes de continuar o tema da aula passada, que a gente quer ver, a gente estava olhando cultura, usar esse índice CFST, Fixation Index Cultural, como uma forma de medir cultura. Eu tinha mostrado um trabalho que eu fiz com dados da última onda. Eu quero mostrar. Diga, Lucas, pergunta. Perdão, professor, é que eu entrei um pouco atrasado. Serão quantas aulas de cultura nessa sessão? Bom, vai ter a semana inteira, a aula a semana inteira. Então, vai ser... Acho que a gente já teve 2, vai ter hoje mais 2. Então, são 5 ao todo. Certo, mas aquele texto do Acemoglu e Robinson vai ser hoje ou na próxima? Não, na próxima aula. Ah, certo, beleza. E relativamente rápido, a gente vai passar ele e o Monque relativamente rápido. Certo, obrigado. Tá, então, aqui eu queria um pouco assim, falar um pouquinho sobre essa ideia de usar cultura como uma variável, mostrar a quantidade de estudos que tem hoje em dia. Então, esse do Leonardo que eu mostrei lá não é bem isso, mas eu quero, assim, incentivar esse tipo de área. A aula de hoje é sobre isso. Então, esse aqui é um dos trabalhos, eu já citei esse trabalho algumas vezes, um dos que mais teve impacto em economia. Ele foi publicado em vários lugares. Esse aqui é do PNAS, mas foi publicado no American Economic Review, versões meio diferentes. Essa ideia de usar individualismo, que é essa medida do Hofstede, na dimensão individualismo, coletivismo, e essencialmente o que ele fez. Eu já mostrei esses gráficos antes, mas eu queria mostrar de novo. É basicamente isso aqui. O resultado é relativamente simples. Já vou mostrar por que eu estou mostrando isso de novo. Países mais individualistas têm PIB maior, positivamente inclinado. Estados Unidos, Austrália, aqui Hungria, e aqui Venezuela, Vietnã, Bangladesh, China. Tem mais patentes. E a ideia é o quê? É que individualismo, você não é conformista, você está disposto a aceitar risco, aquelas coisas todas que a gente viu no Henry, que a visão individualista estaria uma mentalidade, atitudes melhores para esse tipo de atividade, né? Para mercados, para inovação, não para outros, como a gente falou. E a Economist tem um índice de inovação, a mesma coisa aqui. Você vê que o Brasil está mais ou menos no meio aqui, individualismo. Na verdade, está mais para coletivista do que individualista. Isso tem um pouquinho a ver com o brasileiro é weird, que a gente vai ver agora. Bom, o grande lance desse trabalho aqui não foi bem isso, porque isso tudo bem, é totalmente fácil de acreditar que individualismo leva à inovação e crescimento econômico, mas o grande problema de sempre é endogenia, como é que você vai achar causalidade, mostrar que é cultura que está causando a performance econômica. E a sacada deles foi usar isso aqui, eles usam uma variável instrumental de blood distance to the United States, que envolve a lógica disso. Eu tenho depois a lógica, mas é sobre a ideia que isso tem a ver com evolução genética das pessoas ao longo do tempo, imigração. Então, o tipo de sangue foi determinado geneticamente milhares de anos atrás, por isso seria plausivelmente exógeno. E usando isso, essa variável de distância sanguínea, ela explica bem individualismo, se usa como instrumento para realmente achar causalidade.
essa que foi a grande lance aqui. Aí eu botei só aqui, eu não vou ler isso aqui, mas... Sim, mas como assim? Sangue, distância sanguínea, o que quer dizer isso? Né, e eles explicam aqui, é uma coisa dessas coisas genética e grupos, dinâmica populacional, e grupos, eles deixam claro aqui, our blood distance measure deve ser visto como uma proxy de transmissão cultural, não é que tem um efeito direto do seu tipo genético de sangue sobre se você é individualista ou não, mas que isso é correlacionado com transmissão cultural. E o gráfico que está faltando, na verdade, nesse paper do PNDS, eles nem põem esse gráfico, é o passo final, tá? E mostrar que mesmo com variáveis instrumentais, individualismo continua explicando o PIB e inovação. E repara que é meio, assim, é meio forte você dizer isso. Então, você está meio que alguém poderia interpretar, eu não acho que é a interpretação correta, mas alguém poderia interpretar e dizer então, que o capitalismo ou democracia só funciona com países individualistas. Se você não for individualista, você não vai crescer. Então, a única chance do seu país crescer é se vocês mudarem sua cultura. Daí, um passo para dizer que tem algumas culturas que são melhores do que a outra, e isso é um terreno muito perigoso. Bom, aí, eu só queria mostrar que esse paper teve influência grande. Esse paper aqui, eu descobri ele essa semana. Eles usam a mesma variável de individualismo para explicar se diferentes povos aderiram ao lockdown. Eles têm dados da Google de mobilidade urbana, então eles conseguem saber se para várias cidades essas pessoas obedeceram de ficar em casa ou não. Então isso é bastante impressionante, né? Você ter dados desse tipo de coisa. E daí viram que países que são mais individualistas, ou tem mais, a população vem de lugares mais individualistas, originalmente, obedeceram menos. Né? Porque o individualista, você chega e diz, ninguém vai me falar o que fazer, eu sou individualista, ninguém vai me dizer para ficar em casa, ninguém vai me mandar usar máscara, enquanto que o coletivista faria isso. Tá? E aí isso é um bom exemplo para mostrar aquela ideia de que não tem uma cultura boa ou ruim, tem boa ou ruim para algumas coisas, depende para que é. Para inovação, o individualismo pode ser bom. Para conter uma epidemia, talvez não seja tão bom. Então, é só legal ver o nível de dados que eles usaram. Então, esses são os dados de individualismo. Você vê no sul dos Estados Unidos, então, supostamente o lugar mais atrasado que tem, as pessoas bem mais coletivistas do que o oeste, onde a fronteira, onde naturalmente as pessoas são mais individualistas, e a parte nordeste aqui também. Bom, só daí, não vou mostrar a regressão, só que é interessante que daí realmente dá negativo. Não tem variáveis instrumentais, eles usam efeitos fixos, essa é mais ou menos o que eles conseguem fazer para fazer afirmações de causalidade. Tá. Na mesma linha, tudo coisa que daí eu encontrei esses dias por aí, daí me chama a atenção, que é exatamente o que a gente está vendo. Esse aqui, eles estão olhando a taxa de fundação de novos negócios. O que determina se, de repente, uma cidade tem muitos novos negócios sendo abertos? Será que é um escritório da Sebrae? Será que é individualismo? Será que é outras coisas? E eles mostram que é geografia, mas geografia é tipo Engelman e Sokolov. Geografia afeta cultura. Então, é Geographic and Historical Cultural Features, né, que geram um tipo de individualismo, e pessoas individualistas são mais propensas a abrir negócio. Então, esse é um outro exemplo. Tem esse já é bem mais velho, 2008, mas quem é que confia no mercado acionário? É a mesma coisa, eles usam cultura para explicar. Tem gente que nunca mexe com o mercado acionário, tem outros lugares onde todo mundo participa. É importante para mercados que pessoas participem, mas, então... E aí, só para mostrar, mas
Tá, mas o que eu vou fazer com isso? Isso aqui é só para mostrar, talvez você está procurando temas de dissertação. A Renata, ela fez economia brasileira, acho que 2019, talvez, 2019. E aí o trabalho dela é baseado no Gorochen, usando distância genética de sangue, usando também individualismo, variáveis instrumentais, tudo igual, exceto a variável dependente, só mudou a variável dependente. E a variável dependente dela é poupança, ela quer ver o que explica a variabilidade de poupança entre os países. E tem uma variabilidade muito grande, né? No Brasil, ninguém poupa nada, mas isso tem muito a ver com funcionalismo público, com previdência e essas coisas. Mas e tem a Ásia, a China, onde as pessoas poupam 40% da sua renda. Até que ponto isso tem um componente cultural? Ela defendeu isso e agora ela está, acho que na Universidade de Indiana, fazendo doutorado lá. Não sei se vai seguir nessa área ou não. É isso aqui. E aqui o Thiago Cavalcante, ele acho que fez economia brasileira no semestre passado, se não me engano, e ele está fazendo sobre o uso de Bitcoin. E a mesma ideia, que a adoção com criptomoedas é diferente em vários países, tem um monte de explicações econômicas porque isso poderia ser, mas também pode ter um componente cultural, né? Uma coisa não regulada, uma coisa nova, uma coisa que ultra arriscada. Será que tem um componente cultural das pessoas aceitarem isso? Isso aqui ainda está fazendo, vai defender nos próximos meses, talvez. Tá, aí a última coisa, e a gente get down to business finalmente, mas esse trabalho saiu também, eu vi isso essa semana, ele saiu como preprint, é o Muthu Krishna, que é o sidekick lá do Joe Henry, ele é a estrela lá no School of Economics, nessa área de antropologia cultural e evolucionária. E o trabalho é sobre... É uma questão muito interessante, e aqui, de novo, a minha espécie que isso dá diversas ideias, parecido com o que eu fiz na aula passada, que eu mostrei, assim, eu calculei para 9 países diferentes, eu calculei a distância cultural, respondendo 49 perguntas, alguma coisa assim, pessoas de países diferentes, de regiões de países diferentes, de idades diferentes, mas então tem a variação países, e tem a variação dentro dos países, é within and between. Então, tem homens e mulheres no Brasil, homens e mulheres no Bangladesh. Será que homens e mulheres os homens brasileiros são mais perto dos homens do Bangladesh ou mais perto das mulheres brasileiras? O que pega mais? E eles fizeram mais ou menos a mesma coisa, no nível bem melhor que o meu, é claro, só que com religião. Então, a pergunta deles é essa. Eles pegaram o mesmo World Value Survey, o mesmo índice que eu usei, eu que usei o índice deles, que o Muthu Krishna criou, e a pergunta é essa, então você tem, aqui vermelho é no mesmo país, tem várias religiões, aqui só tem 4, mas eles pegaram bem mais do que isso. Então, aqui é budistas no Brasil e não budistas no Brasil, essa é a comparação. Qual que é a distância? Muçulmanos no Brasil bom, aqui é só budistas, né? Então, e budistas nos Estados Unidos e não budistas nos Estados Unidos, budistas na China e não budistas na China. Então você vê que a diferença, a distância é muito pequena. As pessoas do mesmo país, independente de religião, são muito próximas. Mas aqui é a mesma religião, diferentes países. Então tem budistas no Brasil e budistas no resto do mundo. Qual que é a distância dos budistas brasileiros para os budistas no resto do mundo? Então, você já vê que a diferença é maior, mas não é tão grande quanto é de pessoas de diferentes religiões em diferentes países. Então, as duas dimensões de cultura, é assim que eles interpretam o resultado deles. A minha primeira interpretação foi dizer, puxa, nacionalidade é muito mais, uma dimensão muito mais forte, unindo as pessoas ou separando as pessoas, do que religião. Mas acho que eles acham que isso já seria meio óbvio,
E a principal coisa é eles mostrando que tem a diferença entre esses dois. É assim que eu vejo eles interpretando. Que você sendo da mesma religião, mesmo em países diferentes, um judeu nos Estados Unidos e um judeu no Quênia, eles têm muito mais em comum do que pessoas de outras religiões. Tem que ler com mais cuidado. Eu vi esses dias para ver se é exatamente essa interpretação, mas é interessante essa ideia. Isso abre um monte de possibilidades, tem um monte de outras coisas que você pode fazer, talvez, sabe, em vez da dimensão religião, profissões ou ideologias declaradas, partidos políticos, sei lá, dá para fazer um monte de coisa. Eu já tinha mostrado esse, né, na aula passada. Esse é um que eu já tinha feito, é com homens e mulheres. Tem um índice de... Aqui são perguntas, só perguntas que não têm a ver com relações de gênero, e aqui só relações de gênero. Tem umas 8 perguntas de relações de gênero, alguma coisa assim. Você vê que, em geral, homens e mulheres do mesmo país estão muito próximos, e as dimensões são comparáveis, mas quando se trata de... Você vê, mulheres estão sempre mais à esquerda, então a relação horizontal provavelmente mede alguma coisa de relações de gênero. Elas são mais à esquerda e mais embaixo também, né? Então não é bem claro, teria que testar isso. Mas em alguns países, por exemplo, na Suécia, todo mundo é mais igualitário com relação a gênero, mas os homens, as mulheres, mais do que os homens. Mas eles são muito próximos uns aos outros. Já a Austrália não é tão diferente da Suécia, ou talvez, sei lá, talvez a Austrália não está muito longe, mas tem uma divergência muito grande entre homens e mulheres. Então, da onde vem isso? O que isso significa? Isso tem implicações para como as pessoas agem economicamente, como eles escolhem, como elas votam, etc. Tá. E aqui é só, porque eu achei isso nos meus arquivos, eu esqueci que eu tinha isso nessa parte de cultura. Alguém me mandou isso uma vez, Hélio Jaguaribe. Vocês já ouviram falar em Hélio Jaguaribe? Assim, na minha cabeça eu ouvi esse nome, não me lembro, nunca li, não é claro exatamente o que ele é. É meio sociólogo, historiador, escritor, da década de 40, 50, 30, 40, 50. Aquele período que a gente interagia com o Celso Furtado, com o Caio Prado Júnior, aquela época ali do Brasil, de pessoas querendo interpretar o Brasil. E olha o título, Condições Institucionais do Desenvolvimento, escrito em 58. E é interessante, aí dá uma lida aí, ele falando assim, que as ciências... Então, ele é um cientista político. Então, que as ciências políticas têm uma carência de objetividade. Esse é um problema que, né, até hoje, se ouve isso, e tem essa briga um pouco em economia também, a carência de objetividade, de que tinha que fazer um jeito de fazer análise de ciência política ter mais objetividade, e aqui embaixo ele vai sugerir, mas que é muito importante essa ideia da ideologia, ele fala de cultura aqui embaixo. Botei isso só de curiosidade. Ok, então vamos lá de vez. O brasileiro é weird, afinal, e lembra weird, então é Western, Educated, Industrialized, Rich and Developed. E o jeito que eu amei, a história um pouquinho desse texto é interessante, que eu escrevi, porque eu tinha mexido com os dados e tinha esse negócio de weird tá acontecendo, eu disse, vou fazer um só para o Brasil para ver. E aí eu mandei esse paper para a Revista Brasileira de Economia. Eu sei, porque o jeito que eu armei o paper foi dizer assim o seguinte, weird é essencialmente homos econômicos. É parecido com homos econômicos. Você pega a descrição, é muito parecido. E a crítica do weird que o Joseph Henrich fez lá em 2010 é essa, de que muito da teoria que foi feita em psicologia, em sociologia, em outras áreas, em antropologia, ela foi feita em cima de uma parcela muito pequena e muito específica da humanidade, e muito extrema, muito diferente do resto, esse grupo individualista. Aí, então, assim, bom, se homos econômicos é isso, quer dizer, então, que a teoria econômica também foi feita assim, né? A teoria econômica, ela é muito boa,
para explicar países weird, para países individualistas, para explicar uns econômicos. Mas aí, se tem um lugar, se o seu objeto de análise não é weird, não é individualista, então a teoria econômica iria falhar. Então eu começo o trabalho pegando, porque essa é uma discussão, sempre teve muito isso no Brasil até hoje, você ouve dizer assim, esses economistas, especialmente os ortodoxos, os neoliberais, eles ficam fazendo essas coisas, mas isso não se aplica ao Brasil. Isso não tem nada a ver com o Brasil. Houve menos isso hoje, mas ainda houve muito. Eu me lembro que eu ouvia muito mais dessa ideia de que o Brasil é uma jabuticaba, o Brasil é diferente. É quase que nem lei da gravidade é coisa para os Estados Unidos e Europa, que seria diferente. Então, eu comecei o trabalho discutindo um pouquinho dessas coisas. O Brescia Pereira tem uma citação em que ele está falando mais ou menos isso. O Brescia Pereira talvez é a pessoa que mais escreve sempre. Ele é um acemólogo brasileiro, guardadas as devidas proporções, é claro. Mas ele não tem produtividade, ele escreve um paper a cada 3, 4 dias. Então, tem aqui um que ele está defendendo essa posição. Eu não vou ler, mas o importante disso aqui é que não bastam adaptações da teoria econômica. Vamos pegar a teoria econômica lá dos Estados Unidos e adaptar elas para os casos brasileiros. Não basta fazer, não é só adaptação, precisa de uma outra teoria completamente diferente. E ele, muito do que ele escreve, tenta de fazer isso. E teve 2 casos canônicos no Brasil. Quando estava começando a profissão de economistas no Brasil, vocês devem já ter ouvido falar, talvez em HPE, em outras áreas, isso aqui, são esses 2 casos. O pastor morreu, né, recentemente, eu acho. Então, Não. Foi o Sayad que morreu. Sayad? O pastor está escrevendo ainda, teve um artigo dele. Sayad morreu. Tá? Desculpa, pastor. Bom, ele teve um negócio assim que... Era na década de 70, tinha uma grande discussão de reforma agrária, e as pessoas falavam assim... vamos fazer reforma agrária, vamos desapropriar, E tinha gente que dizia, não precisa fazer reforma agrária com desapropriação, isso é complicado, gera problemas, inclusive esse argumento acaba que estava certo, a gente vai ler um paper sobre isso. É difícil fazer, faça via impostos, faça uma reforma agrária via mercado, via impostos. Se você tem terra e você não está usando ela não está produtiva, imposto. E aí você não mexe nessas coisas de desapropriar, direito de propriedade. E aí o argumento das pessoas que eram contra isso falava assim o seguinte, isso funciona na Europa, isso funciona nos Estados Unidos. No Brasil não funciona, porque no Brasil os agricultores eles não são, como é que eu diria, eles são muito tradicionalistas, eles não são geridos por lei de mercado. Aumenta os preços, eles produzem aquilo, cai o preço de um negócio, deixa de produzir. O que eles são geridos é por relações de força, semifeudalismo, coisas assim. E ele provou que isso é mentira. Ele pegou dados e estimou lá, acho que os sistemas estruturais de oferta e demanda, mostrando que o agricultor brasileiro reage a preço do mesmo jeito que o agricultor em qualquer lugar do mundo. Aumenta o preço de uma coisa, eles estão reagindo perfeitamente. E o outro trabalho nessa área também foi o Langoni, que veio... Ele que morreu. Langoni morreu esse ano. Então, por isso que eu estava com isso na cabeça. E ele fez uns primeiros trabalhos mostrando que a principal fonte de desigualdade o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo e seria capital humano. O capital humano seria a fonte disso. Ele estimou aquilo ali, acho que ele veio de Chicago, da Universidade de Chicago, estimou aquilo ali com dados e econometria, que na época era bastante avançado, e um monte de gente criticou ele, inclusive o Pedro Malan, dizendo mais ou menos aquele argumento assim de, imagina um modelo econômico tradicional de maximização sujeito a restrições e condições de primeira ordem, taxa marginal de substituições igual à razão dos preços, e as pessoas dizendo, as pessoas não agem assim, você acha que as pessoas agem com essa matemática? As pessoas fazem esses cálculos na cabeça delas quando decidiam? Eles não fazem assim, e ele mostrou lá economicamente que dava. Então, é essa um pouquinho a discussão que eu queria botar no paper. Aí o engraçado é que a minha conclusão no paper, depois que eu pego todos os dados, e aí a minha conclusão é o brasileiro é weird. E eu acho que eu ponho na conclusão, então, portanto, se o brasileiro é weird,
nós podemos usar teoria econômica no Brasil. Tá certo o que a profissão de economistas fizeram. Pode usar e funciona. E aí o editor disse assim, olha, a gente não vai publicar seu trabalho, o editor falou assim, eu mesmo li o trabalho inteiro, os pareceristas fizeram pareceres, eu mesmo li, mas nós somos a revista mais mainstream do Brasil, e não dá para publicar um trabalho assim que quase parece um trabalho de sociologia, porque eu falo de Caio Prado, não, de Sérgio Buarque de Holanda, então achei estranho. Se eu estivesse dizendo, não, economistas são todos errados, a teoria econômica não serve no Brasil, tem que fazer outra coisa, que nem o Bresser está falando, mas eu estava geralmente legitimando de usar a economia neoclássica para entender o Brasil. Mas, então, aí eu submeti para outra revista o processo assim mesmo. Eu não estou criticando o editor, cada editor pode fazer o que quiser, só achei engraçado a justificativa dele. Então, isso aqui eu falei agora. Isso aqui já vimos. Então, vamos... Aqui eu quero ir mais ou menos rápido. A gente já viu de gustibus non est disputatum. Tá. Aí eu não vou mostrar esses resultados no trabalho que eu apresentei na aula passada. Eu refaço essa regional, de estimar cultura regional, e mostro que tem uma coerência. Americanos são mais parecidos com americanos do que argentinos com argentinos, embora Brasil, Argentina, Estados Unidos, todos muito próximos. China está respondendo diferente, e Índia é bastante diferente. Então, tem uma coerência, é mais ou menos o que a gente esperaria. E aí, finalmente, só para concluir, daí tem essa parte do homem cordial. Que eu pensei, porque essa é uma das principais caracterizações que existe do brasileiro, né, da cultura brasileira, uma caracterização histórica que tem. E vamos ver se eu consigo usar os meus dados e o meu indicador, o indicador de cultura CFST, para calcular o homem cordial. E é quase que uma brincadeira isso aqui. Na verdade, não funcionou muito bem, a gente já vai ver por quê. Mas aí eu notei que é um dos conceitos mais mal compreendidos que existe, o homem cordial, né? Todo mundo acha que pelo nome, assim, o brasileiro é o homem cordial, quer dizer que o brasileiro é bonzinho, o brasileiro não briga, o brasileiro é bonachão, e não é absolutamente isso que ele quer dizer, nem de perto é isso que ele quer dizer. E aí eu então saí lendo um monte de coisa, alguns textos dele, de outras pessoas e vários sociólogos tentando interpretar. Então, é um termo pejorativo, porque ser cordial, ser bonzinho, seria uma coisa boa, mas é pejorativo. Tem a ver com essas coisas aqui. Envolve várias dimensões, com relações familiares e paternalistas, como o indivíduo se apresenta à sociedade. Essa aqui é importante, a falta de delimitação entre o público e o privado, que é sempre um problema no Brasil, né? O papel da fé e religião, herança ibérica, atitude perante a autoridade. O jeito que eu achei mais fácil de entender foi com essa citação do próprio Sérgio Buarque. Ele fala assim, eu tenho que ler várias vezes, tive que ler várias vezes para entender. O que é? Você ser cordial é uma incapacidade que se diria congênita, quer dizer, você nasceu com ela, mas eu entendo, você herdou aquilo através de evolução cultural, uma incapacidade de conceber qualquer forma de ordenação impessoal e mecânica, as leis, as regras, o que está escrito, o que é impessoal, o rule of law indeterminado, de conseguir botar isso prevalecendo sobre os vínculos de caráter orgânico e comunal, como são os que fundamentam no parentesco, vizinhança e comunidade, que é o contrário de individualista. Então, o jeito que eu entendi isso aqui é o seguinte, assim, um exemplo, eu sou professor e vocês são alunos, vocês fazem uma prova de economia, aí você vem, eu estou com as notas, e aí você não gostou da sua nota, aí você vem para mim e você fala assim, professor, essa nota que eu tirei na prova, eu acho que está errado isso aqui.
Aí eu falo assim, então tá bom, então vamos ver quais são as regras. Então, as regras do ANB diz assim, se o aluno tem o direito de recorrer da nota, e o jeito que ele fala com o professor, se o professor não aceitar, vai para uma comissão, a comissão é composta de 3 outros professores, tem umas regras qualquer. No ANB eu não sei se tem essas regras, mas suponho que tem essas regras. Aí eu falo, tá bom, então vamos seguir as regras, né, que é o ordenação em pessoal e mecânica, é isso. Seguir as regras, o que está escrito. E aí o homem cordial chega e fala, certo, absolutamente. Eu concordo com isso. Tem que ter as regras, isso é certo, é assim que deve ser. Eu odeio quando não fazem isso. Mas nesse caso, sabe, sou eu, não sei o quê. E aí vem a cordialidade. A cordialidade é justamente essa. Daí é o parentesco, vizinhança, comunidade. Mas, professor, é a exceção, é o público e o privado. A linha ali. Ou então, um guarda vai multar você, para você, diz, olha, eu não estava correndo aí. Então, tem as regras para seguir para resolver aquele negócio. Mas o cordial é justamente, que acho que chama cordial na minha interpretação, que justamente quando você tenta convencer alguém de não seguir a ordenação em pessoal e mecânica, você está apelando para aquele negócio. Vamos fazer uma exceção, por quê? Porque é um caso especial, sou eu, né? A nossa relação é especial, a gente talvez deve ficar por cima disso. Eu concordo com as regras, todo homem cordial é o cara que mais concorda com as regras, mais critica os outros por não seguir a regra, mas naquele caso é especial. Então, essa é a minha interpretação. Então, o que eu fiz para tentar medir o homem cordial? Eu vasculhei as perguntas do World Value Survey e achei uma pergunta que diz respeito à autoridade. Não consigo me lembrar qual é a pergunta. Geralmente é um caso assim, se acontecer tal e tal coisa, você acha que deve fazer isso ou aquilo? 4 sobre o papel do Estado, sobre o indivíduo. 5 sobre, se você estiver num ônibus e puder não pagar a passagem no ônibus, você faria isso? E aí até a resposta. Confiança em estranhos, em fazer o bem comum versus o bem próprio. Então, não é exatamente bem homem cordial, mas eu estou tentando pegar mais ou menos, captar aquela ideia. É o que eu fiz uma população fictícia com 120, porque tem que ter pelo menos 100 para o algoritmo funcionar bem, para o índice ficar bom, as propriedades estatísticas dele. 120 pessoas que responderam, e aqui que eu acho que foi o meu erro, responderam sempre a resposta extrema, sempre a resposta que o homem cordial, todo mundo respondeu igual. E aí ficou muito forçado, achei. Eu devia ter feito um negócio meio estocástico, em que sorteava uma distribuição viesada na direção cordial. E aí, porque qualquer população, assim, como eu mostrei aqueles dados dos Estados Unidos e China, a gente vê que toda a população tem gente respondendo as perguntas de tudo quanto é jeito. E o que conta é a variabilidade, a distribuição como um todo. Em todo caso, daí vamos ver o que dá. Eu pus também essa coisa de Zé Carioca, eu vi que tinha muito na literatura, o Zé Carioca da Disney, o papagaio carioca, malandrão, preguiçoso, simpático, bonachão. E pus as coisas interessantes, que tem Machado de Assis aqui, tem Manuel Bandeira, discutindo um pouco essa coisa, assim, a interpretação do que seria o brasileiro, qual é a cultura brasileira, o que delimita a cultura brasileira. Então, né, o Rio de Janeiro seria o berço as características mais relevantes da cidade ser festeira, politicamente pouco calorosa, berço da intelectualidade e da preguiça. Esse seria o Zé Carioca. Bom, aí quando calcula assim, o homem cordial está aqui. Está vendo? Ele ficou muito extremo. Nenhuma população nem chegou perto, nem o Brasil chegou perto dele. Na verdade, os Estados Unidos está mais perto aqui. Então, aqui, o que eu fiz? Eu fiz... eu acho que... Peraí. Eu tinha feito umas variantes, eu só botei nos slides essa aqui. Então, em outras, eu consegui fazer um índice. Eu comparei o Brasil, mas eu separei o Rio de Janeiro e botei o homem cordial
e mostrei que o Rio de Janeiro, de fato, está mais perto do homem cordial do que o resto do Brasil. Então, como eu falei, é quase que não é muito rigoroso isso, mas tentando captar um pouco essas coisas. Ok. Tá aqui. Deixa eu ver se tem alguém na sala de espera. Então tá. Então, vamos ver agora o Avner Greif e depois o McCloskey. Aqui eu tenho que pular um monte de coisa aqui que eu tinha antes. Só primeiro mostrar isso. Eu não cheguei a definir cultura, eu até defini cultura como informação recebida de forma não genética. Então, incrivelmente abrangente, mas que nem instituições tem um monte de definições diferentes. Essa aqui é na literatura, esse é um livro, de que ano que é isso? 1952. A Critical Review of Concepts and Definitions, né? Cultura das coisas mais difíceis de definir, e eles têm mais do que 140 definições. Tem definições históricas, normativas, psicológicas, estruturais, genéticas, incompletas, etc. Essa é que a maioria das pessoas usam em economia. Esse paper do Guizzo, Sapienza e Zingali, lá de crenças e valores costumeiros que grupos étnicos, religiosos e sociais transmitem de maneira relativamente imutável de geração para geração. Eu não gosto tanto que ela não deixa claro, transmite como. Se transmitir geneticamente, a gente transmite um monte de informação genética. Nosso DNA, isso é um código de informações. Então, eu gosto mais... Essa aqui eu gosto bastante do Moltke, a gente vai ver o Moltke na próxima aula. Então, cultura é composta de 3 coisas: crenças, valores e preferências. Então, crenças são afirmações positivas a respeito do mundo físico e metafísico e relações sociais. Então, positivas, é só uma descrição. Suas crenças só descrevem como o mundo é. Valores são afirmações normativas. Então, ali é sobre como o mundo deveria ser, o que você acha certo e errado. Então, tem crenças positivas, valores normativos. E crenças e valores são sobre o resto do mundo. Como é que o mundo funciona, como é que o que os outros deviam fazer. E preferências são afirmações normativas sobre você. O que você gosta, a preferência. Eu gosto disso, eu não gosto daquilo ali. Então, são essas 3 coisas seriam cultura. Mas aqui eu gosto mesmo essa aqui, que vem dos antropólogos, do Boyd e Richardson, que são os fundadores dessa área aqui. Então, cultura é informação capaz de afetar o comportamento dos indivíduos, adquirido de outros membros da sua espécie, através de ensino, imitação e outras formas de transmissão social. Então, não transmissão genética. Imitação, social learning, aprendizado. Eu estou pulando isso aqui, né? Eu só estou indo na direção do Greif, mas só a gente já viu muito dessas coisas. Onde é que você pega dados de cultura? Lembra, eu falei no começo, mas não tem dados de cultura. Tem em tudo quanto é lugar hoje em dia. O Hofstede é um dos mais usados, ele tem uma empresa de consultoria que vende esses dados, mas você consegue eles por aí. O World Value Survey é o que eu estava usando agora há pouco. E tem esse, é o Global GPS, Global Preference Survey. Esse é bem recente. Entrevistaram 80 mil indivíduos em 76 países. Tem várias... sempre tem umas 6 ou 7 ou 8 dimensões ou 2 dimensões. As dimensões aqui, ó,
paciência, risk-taking, reciprocidade positiva, negativa, altruísmo e confiança. Tem a variabilidade mundial aqui. Tem o Henrik, que a gente já viu. Tá. Então, aqui, finalmente, Evergraph. Por que eu resolvi botar ele, mesmo que a gente não vai ficar muito tempo? É que, em economia, ele foi um dos primeiros a fazer isso. Ele foi um dos primeiros a botar explicitamente cultura, pelo menos nessa leva recente, claro que no passado tinha mais isso. E ele fez de um jeito interessante, porque ele é um cara de teoria dos jogos, ele é muito bom em teoria dos jogos. Então, se você lê o livro dele é bastante difícil, mas foi uma das primeiras unificações de teoria dos jogos que eu vi com instituições em mundo real. Porque, geralmente, teoria dos jogos é bastante abstrato, né? Você pega situações, suponha 2 tipos, cada um tem 2 escolhas, cooperar, não cooperar, defect, não defect, e aí você fica focando nos equilíbrios, como é que você calcula os equilíbrios. Isso é muito importante. Mas aí uma aplicação disso ao mundo real, e ele faz isso, e ele é muito rigoroso na parte de teoria dos jogos, mas rigoroso na parte histórica e institucional também. E o que ele fez? Ele foi, então, um dos primeiros a achar um desses exemplos, virou um exemplo canônico nessa literatura. Está aqui o livro dele, Institutions and the Path to the Modern Economy. Ele é lá de Stanford. E basicamente, então, os 2 grupos são esses Maghribi, os mercadores Maghribi, e os genoveses. Então, os Maghribis seriam... os genoveses são aqui em Gênova, são os italianos. Os Maghribi, em algum lugar aqui são judeus, mas uma certa grupo bem ultracoletivistas. Esse que é o negócio, eles são ultracoletivistas e os genoveses vão ser individualistas. Então, foi a primeira área que eu vi em economia de fazer uma comparação nessa dimensão. Bom, vamos lá, já volto, talvez, do papo. E qual que é o problema a ser resolvido? O problema fundamental das trocas é que esses grupos são traders, eles compram e vendem, mercadores, então nessa época, né, medieval, já então começo do mundo novo, e trocas, qual é o problema fundamental das trocas? É que trocas são muito difíceis de fazer. Você pode perder tudo, você pode ser enrolado, você tem contratos incompletos de tudo quanto é jeito. Então, como é que se resolve o problema fundamental das trocas? Cada um resolveu de um jeito, usando a sua cultura. Então, os Maghribis, o que eles faziam? Eles tinham famílias estendidas, coletivistas, e negociavam especialmente entre si. Depois, quando vai ter umas mudanças tecnológicas, se torna viável trocar a longa distância. Agora, aquela cultura que funcionou bem, que resolveu muito bem o problema de a gente tem essas famílias estendidas e tem outros Maghribis em outros lugares, então a gente só troca aqui com meus primos de 6º, 7º grau, etc. E assim que a gente resolve o problema. E além disso, isso ajuda a resolver o problema de defect dentro do grupo. Mesmo se alguém do grupo, um primo engana o outro, todo mundo, a cultura tem mecanismos de todo mundo sancionar aquele que estava errado, todo mundo se mete na vida de todo mundo fala sobre a vida de todo mundo, tem muita comunicação acontecendo o tempo todo mundo é incentivado a punir os outros, não é só incentivado, você é obrigado a punir. Se alguém roubar você, seu primo ou alguém da outra local onde você estava trocando, você é obrigado a comunicar isso para os outros. Então, tem tudo isso em teoria dos jogos, essas coisas de punição e comunicação são muito importantes. Ele usa isso. Só que daí, quando tem trocas a longa distância, quando isso se torna viável, esse modelo já não é tão bom. Ele requer que você tenha uma família estendida nos outros lugares, que é muito mais difícil, você só vai mandar gente do seu grupo para lá, delimita muito com quem você pode trocar. Então, não é que a cultura não era boa, mas ela era boa para resolver o problema de um tipo em uma certa situação.
quando mudou, já não é mais. Já os genoveses, não. Os genoveses são individualistas, fechado, lacônico, não se comunica. Se eu for roubado, eu não vou sair falando isso para todo mundo. Sabe, se a outra parte do contrato não cumpriu a parte do contrato. E aí, a coisa final disso é que, pois, mas então como é que funciona? É que daí, se eu não tenho essa família estendida para... E isso tem a ver com todo aquele negócio da igreja, que a gente já falou antes, né? Essa imposição da igreja quebrando as famílias estendidas já estava acontecendo. Então, como é que faz? Como é que resolve o problema fundamental do trabalho? É que, na ausência da família, são criadas instituições que substituem a família, que são tribunais, são cortes, são polícias, são tabeliões, cartórios, guildas, outras coisas tipo assim. Então, aí cria-se esse tipo de coisa e isso vai criar a base para o capitalismo moderno. E isso permite trocas a longa distância. Agora eu posso trocar com Londres, com Amsterdã, com Lisboa, e eu não preciso ter parentes lá, eu não preciso ter feitorias lá, eu posso simplesmente trocar. A essência do argumento é esse. Só que eu contando assim, eu estou matando detalhes, deixando detalhes de fora. Ele tem muito detalhe, ele pega dados e documentos da época, etc. Sociedades coletivistas, sociedades individualistas. É um pouco baseado, eu já mencionei isso em outra aula, eu acho que todo esse tipo de argumento é muito... Um dos primeiros a fazer isso foi o Putnam, com o sul da Itália e o norte da Itália. É uma comparação, é a mesma coisa, é o mesmo tipo de argumento. Tem uma parte coletivista, com a família ajudando a resolver os problemas, e o norte da Itália é bem mais individualista. E a ideia toda é que a cultura responde, emerge dessa forma. Tá. Só. Teve esse choque exógeno, mudanças políticas e militares traz novas oportunidades para a sociedade de fazer negócios impessoais à distância, e cada sociedade, elas não são simultâneas, eu fiquei meio decepcionado com isso, que eu o tempo todo imaginava elas acontecendo ao mesmo tempo. Os Magribes são bem antes, o período deles é anterior, acho que é uns 100 anos antes, ou mais, talvez. Então, não é... que seria um experimento mais limpo ainda se fosse exatamente simultâneo acontecendo a mesma coisa. Mas não é simultâneo, é separado. Mas mesmo assim o argumento continua. Então, cada um reagiu do seu jeito. Os magribes imigraram, tentaram, em todos os locais tinha o pessoal dele, com que eles podiam negociar, e os genoveses faziam negócios com os francos, faziam negócios impessoais, que não requeriam todo esse suporte da cultura familiar. Aqui, só para realçar isso aqui, que essa é a parte-chave para mim. Para criar um apoio para suporte essas ações coletivas, uma sociedade individualista, como ela não tem a família, ela precisa desenvolver formas, organizações de enforcement legais e políticos. Então, precisa de um código de leis, precisa de leis e enforcement e esse outro tipo de coisa. Creation of formal legal enforcement mechanisms. Ok. E aí, mais ou menos, forçando um pouco a barra, a comparação seria um pouco isso. Os Magribes seriam os países em desenvolvimento hoje, os genoveses, países já desenvolvidos. Talvez o mais correto seriam dizer os non-weird e os weird. Né? Essa seria talvez a divisão. Ok, alguém tem algum comentário sobre uma dessas coisas até agora? Então, a gente vai para a apresentação
do texto da McCloskey. Antes de fazer isso, eu quero mostrar um clipe para vocês que era para eu ter mostrado antes, quando a gente, lá na primeira aula, talvez, do Great Enrichment. É um clipe que realça o quão great é o Great Enrichment. Leva 2 minutos, 3 minutos, mas eu acho muito... ele coloca de um jeito bastante interessante. Por que isso? Porque